Hoje quem responde as perguntas de nossos telespectadores é o defensor público do Estado, Marcos Frois. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína, a todos que nos assistem. Seja bem-vindo. Antes de tudo, é sempre bom dizer onde fica o núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão para o atendimento gratuito à nossa população. Isso, a Defensoria Pública do Estado conta com um núcleo especializado de defesa dos consumidores, que fica no São Francisco, e atende das 8 às 17 diariamente. Na avenida aqui, Castelo Branco. Avenida, Castelo Branco. Marechal Castelo Branco, ok. A primeira pergunta, então, é da Janaína Moraes, ela é moradora do centro e quer saber se é uma conta telefônica cobrada no cartão de crédito. No mês de julho, a conta foi cobrada 2 vezes. A operadora disse que vai fazer o estorno para o banco do cartão, só que nunca recebi este valor. Como devo proceder? A cobrança de duplicidade é uma das principais reclamações dos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata como uma conduta abusiva essa não devolução ou mesmo a não informação de quando será devolvido. No caso da Janaína, que ela chegou a cobrar e não houve a devolução, ela tem o direito dessa devolução em dobro, de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa. Olha, o Alex Mendes do São Cristóvão mandou aqui uma pergunta também. Ele disse que comprou um imóvel na planta, financiou 100% esse imóvel pelo banco e ele quer saber se é correto a cobrança da taxa de construção e se é correto também a cobrança de mais de 80% do valor da primeira parcela do imóvel. E ainda pergunta se por acaso isso não for certo, se ele pode entrar com uma ação indenizatória. Essa taxa de construção, também chamada de taxa de evolução de obra, ela é comum, um tipo de crédito associativo, onde a instituição financeira ela financia a obra para a construtora e também para os mutuários. Há uma legalidade muito comum, é de o consumidor não ser avisado da existência dessa taxa, e os tribunais consideram que quando há uma previsão expressa, ela só pode ser cobrada até a entrega das chaves, do habite. Então, no caso, havendo qualquer uma dessas duas ilegalidades, ou porque ele não foi avisado, ou porque já encerrou, a obra está atrasada, ele tem sim o direito de procurar os órgãos de defesa para receber em dobro o valor da taxa. Pergunta da Paula Monteiro, morador, ela que mora aqui no Maiobão, na ilha de São Luís. Ela quer saber o seguinte: posso cancelar minha compra em razão de ter encontrado a mesma mercadoria por preço inferior? Não, no caso não pode. Só há uma obrigatoriedade do fornecedor de troca quando há um defeito. Não sendo um caso de defeito, apenas havendo uma liberalidade do fornecedor, da loja, pode haver essa troca. Então, ainda voltando a falar da taxa que a gente comentava ainda há pouco, quando se recebe esse imóvel, só para esclarecer, ela deixa de ser paga, então? Isso, ela deixa de ser paga. É para deixar de ser paga. Mas há casos em que continua e a justiça tem entendido como ilegal a permanência após a entrega das chaves. A Taíla Mendes, ela quer saber o seguinte: é necessário que o idoso e o deficiente sejam condutores do veículo para que possam utilizar as vagas preferenciais que estão aí em vários estacionamentos, inclusive as pessoas estão sendo multadas caso não tenham o selo. É muito importante lembrar que a Lei de Acessibilidade e o Estatuto do Idoso prevêem, respectivamente, 2% e 5% de reserva das vagas nos estacionamentos. E é importante que as pessoas que se enquadram nessa situação obtenham o selo, o cartão, só que não há uma obrigatoriedade de que eles estejam conduzindo. Às vezes a pessoa com deficiência ela possui inclusive uma incapacidade de dirigir. A pessoa idosa não necessariamente ela vai estar conduzindo, ou vai ser o proprietário do veículo. Agora, o importante é que essas pessoas estejam sendo transportadas. E aí precisa ter aquele selo no veículo também. Precisa ter o selo padronizado. Olha, a Lorena Queiroz explica que ela estava na fila para pagar uma conta e quando chegou a vez dela, o caixa não tinha troco. Ela ficou então sem fazer o pagamento e pergunta: isso é certo? Cabe alguma ação? Não, não é certo. A responsabilidade pelo troco ela é do fornecedor. E caso ele não possua, o correto é que haja um arredondamento para baixo. A gente sabe que realmente, por exemplo, moeda de 1 centavo praticamente sumiu.
mas não é correto o consumidor levar o prejuízo. Também não é correto, como é muito comum, dar o troco em bala. É até caracterizado uma venda casada. Certo é que a única forma de pagamento que os fornecedores são obrigados é o dinheiro. Então o varejista ele é obrigado a possuir o troco. Pergunta agora da Mariana Furtado. Ela quer saber se para efetuar trocas de presentes, ela não possuindo a nota fiscal, o que ela deve fazer? E qual o prazo? Como eu falei há pouco, não havendo um vício no presente, não há uma obrigatoriedade. Mas é muito comum as lojas, para cativarem o consumidor, tem uma política de troca. Então é importante o consumidor, até mesmo quando for dar um presente, comprar, perguntar se há uma política de troca, pedir uma etiqueta, vai uma etiqueta lá de troca que não possui o preço, para que possa fazer essa troca. Então a loja ela já estabelece muitas vezes a política de troca dela, para algumas peças ou para determinado prazo. O Sérgio Santos, morador da cidade operária, quer saber quais documentos ele deve levar quando ele for fazer alguma reclamação lá na Defensoria Pública Estadual. Isso. É importante ele levar a documentação a respeito da renda dele, porque a Defensoria Pública ela atende pessoas hipossuficientes economicamente. É importante ele levar um protocolo de reclamação, porque o consumidor deve sempre antes tentar resolver o seu problema administrativamente, e também os documentos pessoais, carteira de identidade e comprovante de residência. Quando a pessoa, então, deve procurar a Defensoria Pública do Estado? Porque existem outros órgãos de defesa do consumidor. Isso. Existem outros órgãos, por exemplo, o Ministério Público do Consumidor, o PROCON. Ela deve procurar quando não conseguiu resolver o seu problema administrativamente e quando ela não possui condições financeiras de pagar por um advogado particular. Ações como essa defensor do consumidor na Defensoria, elas têm, em média, sido resolvidas em quanto tempo? Tem. A Defensoria Pública do Consumidor, nós temos um canal já com diversos fornecedores do Estado e temos conseguido resolver demandas administrativamente e num tempo muito rápido, às vezes antes de um mês. Outras demandas não, elas exigem mesmo uma ação judicial que também muitas vezes elas são resolvidas através de um acordo. A gente tem visto aí que várias defensorias públicas têm sido inauguradas, né? Isso no interior do estado, recentemente em Balsas. O consumidor que está nos assistindo lá em Balsas, ele pode procurar a Defensoria Pública ou só o Núcleo de Defesa do Consumidor aqui de São Luís? Isso, essa interiorização é uma prioridade para a Defensoria Pública do Estado. Em São Luís existe esse núcleo especializado do consumidor. Agora, em cada comarca, em cada cidade que possui a Defensoria Pública, o munícipe deve procurar a Defensoria Pública da sua cidade, onde vai ser atendido também na área do consumidor. Agora a gente sabe que a Defensoria Pública Estadual, ela também fica de plantão nos fins de semana, no feriado, à noite. No caso da defesa do consumidor também ou não, vai tudo lá para a Defensoria, lá na área da Praia Grande? No caso do plantão, que funciona todos os dias, há uma divisão apenas entre a área criminal e a área civil, que a área civil abrange todas as demais áreas, inclusive do consumidor. Se só tem então agradecer pela sua presença hoje aqui no quadro Direitos do Consumidor. Muito obrigado. Nada. Um bom dia a todos. Você também pode enviar um e-mail com uma pergunta para participar do quadro Direitos do Consumidor. O nosso e-mail é bomdiatv@mirante.com.br.